Só um aviso breve, a gente conseguiu chegar em 5 inscritos, então muito obrigado aí você que se inscreveu no canal. Valeu aí, de verdade. Eu tô fazendo esse aviso aqui porque eu esqueci de fazer esse aviso aqui enquanto eu gravava o vídeo, então eu tô colocando aqui na edição. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que me acompanha neste momento. Muito obrigado por estar aqui assistindo mais um vídeo meu. E hoje eu vou dar sequência às minhas histórias do TI. Agora é meia-noite e 34. Eu vou trazer hoje uma história que eu prometi, acho que desde o meu primeiro, ou talvez então do meu segundo vídeo de histórias do TI, que é uma história que é bem interessante de se ouvir e útil também. Espero que seja útil para você que está trabalhando com informática. Vamos lá. Hoje eu vou contar a história de quando um dos clientes que a minha empresa atendia pegou ransomware e de como o backup salvou. Eu vou focar mais na parte do ransomware do que na parte do backup, tá? Talvez a explicação seja um pouco mais comprida do que eu gostaria, mas é isso. E você talvez tenha percebido, eu tô de boné hoje. Geralmente eu uso uma touca, um gorro, mas tá muito calor para usar isso aí, cara. Sinceramente, tá calor até de noite, pelo amor de Deus. Bom, para início de conversa, esse cliente em questão que a gente atendia era um escritório de advocacia. Eu não sou formado em direito nem nada, mas assim, até onde eu saiba, esses escritórios de advocacia funcionam, ao invés de você contratar um advogado para cuidar do teu caso, você contrata um escritório de advocacia para cuidar do teu caso. Então, talvez lá dentro eles troquem, né, informações um entre o outro para resolver o teu caso da melhor forma. Eu não sei exatamente como é que funciona, é um palpite, mas eu acho que era nesse esquema, sabe? Tipo, como se fosse um convênio, não sei exatamente. Mas isso não vem muito ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: vou explicar só basicamente a infraestrutura básica daquele cliente. Eu já expliquei no meu terceiro vídeo de TI, no vídeo da parte 3. Só que eu vou explicar aqui de uma forma mais resumida. Naquele vídeo vai estar mais detalhado. Se você quiser mais detalhes, vai lá ver o vídeo. Só a parte da explicação, pelo menos. Depois volta para cá. No caso, como é que funcionava a infraestrutura dos nossos clientes? Era uma infraestrutura que a gente configurava em máquinas virtuais, né? No caso, tinha um servidor físico potente que rodava várias outras máquinas virtuais. Diferentes clientes tinham diferentes máquinas virtuais com diferentes sistemas operacionais, com diferentes funções. Mas tinha uma coisa que era padrão em quase todos, que era um servidor de Windows e tinha o servidor de arquivos que geralmente era um Linux. Resumindo, o Windows Server não é nada mais nada menos que uma versão corporativa do Windows, né? O Windows que você tem aí na sua casa, eu imagino que seja o Windows na sua casa, mas não tenho certeza. E é uma versão, né, para uso não tão profissional, né, uma coisa mais assim caseira. O Windows tem várias versões, né? Tem a versão de educação, versão Home, versão Pro e por aí vai, né? No caso, o Windows Server ele é feito exclusivamente para empresas, né? Então, por exemplo, ele é feito para não rodar, mas para ter vários usuários trabalhando simultaneamente ao mesmo tempo. Ele também tem a questão de que você pode escolher e instalar um Windows sem interface gráfica, né? Por assim, mas por que isso? Porque às vezes é um Windows que ele vai rodar, por exemplo, um programa ou talvez uma aplicação de banco de dados e por aí vai. E no caso o servidor Linux, né, que era o servidor de arquivos, qual que é a função dele? Era armazenar e compartilhar arquivos. Eu sei que é uma coisa que parece óbvia, mas assim, os usuários eles entravam no Windows e eles acessavam o servidor no Linux através de um protocolo chamado SMB que eu expliquei lá naquele vídeo que eu mencionei. E o que a gente fazia nesse Linux? A gente instalava um negócio chamado Samba Server que permitia a gente criar, organizar, agrupar usuários e definir, né, coisas como permissões, né, a gente conseguia definir compartilhamentos e compartilhamento de arquivos no caso, né, e outras coisas similares do tipo. Eu só vou fazer um comentário aqui paralelo, mas tem a ver com a explicação, prometo. Geralmente você já deve ter ouvido essa expressão, mas quando uma pessoa vira para outra e fala assim, você quer que eu desenhe? Quer dizer que uma pessoa tentou explicar algo a outra pessoa e essa outra pessoa não entendeu e a pessoa que está explicando se enfesou e ficou irritada e falou isso para a pessoa uma forma de assim, você é burra, você não está entendendo o que eu estou falando. Lá na minha empresa e exclusivamente na minha empresa, quando eu trabalhava lá, não era uma ofensa eu virar para a outra pessoa e falar assim, você quer que eu desenhe? Porque às vezes a explicação, né, ficava muito difícil de você pegar só de entender na fala. Então o que, que a gente fazia? A gente pegava literalmente folha de papel e desenhava. Então o que, que a gente fazia às vezes? A gente desenhava no papel, por exemplo, a topologia da rede, porque ficava mais fácil de entender, né, lá na hora da explicação para falar assim, o que, que a gente queria fazer, o que, que tinha que fazer, né? Então assim, eu fiz um desenho aqui para deixar mais fácil a explicação, não somente para
você aí entender, mas também para eu explicar, né? Então, só fazendo esse adendo aí, né? Então, assim, se algum dia eu falo assim, você quer que eu desenhe para alguém, não é ofensa, pelo menos da minha perspectiva, eu não falo isso para ofender as pessoas, né? Bom, deixa eu tirar isso aqui para explicação. No caso, né, eu vou explicar resumidamente como é que funcionava a permissão no servidor de arquivos, tá? Eu sei que eu vou estar desviando um pouco da explicação principal, que é do ransomware, mas assim, para explicar como é que o ransomware espalhou pela empresa, eu preciso explicar como é que estava a permissão da empresa, tá? Então, né, no caso, como eu falei, tinha o servidor Linux, que era o servidor de arquivos. No servidor de arquivos, os arquivos estavam basicamente dessa forma. Tinha uma pasta raiz, né? No caso, essa pasta raiz era a pasta que a gente compartilhava. E pelo fato da pasta raiz estar compartilhada, todas as pastas que estavam dentro, elas eram compartilhadas também, né? Então, por exemplo, essa aqui é a pasta original, né, raiz, e dentro dela tinha subpastas. Por exemplo, tinha subpastas da contabilidade, do RH, da advocacia. Então, pelo fato dessas pastas estar sendo compartilhadas, tudo que estava dentro dela também era compartilhado. Resumidamente dessa forma. E quando você tem uma empresa, é necessário você definir que cada grupo de usuários tenha acesso a determinadas pastas. Por exemplo, você não quer que o pessoal do financeiro fique fuçando na pasta do RH e a mesma coisa com o RH fique fuçando na pasta dos advogados e que os usuários, né, fiquem fuçando na pasta dos donos da empresa, né? Porque era assim que eles pediam para a gente configurar, para deixar tudo separado, para evitar qualquer tipo de alguém salvar na pasta errada, ou talvez até mesmo ficar fuçando um no trabalho do outro, ficar vendo quanto o outro ganha e por aí vai. Você não quer isso na sua empresa. Então o que a gente faz? A gente deixava aqui o pessoal do financeiro acessasse somente, por exemplo, a pasta da contabilidade, que o pessoal do RH acessasse somente a pasta do RH e que os advogados usassem somente a pasta da advocacia, né? Resumidamente dessa forma. Aí você vai falar assim, tá, e a pasta da diretoria, como é que fazia? No caso, como os diretores eram os donos da empresa, então eles tinham acesso a tudo, eles tinham que ter acesso a tudo, o que a gente fazia? A gente colocava o grupo da diretoria, tinha uma permissão, a gente colocava a permissão do grupo da diretoria para ler, executar, criar tudo nessa pasta aqui, e as subpastas, elas herdavam essa permissão. Então eu coloquei, por exemplo, o diretor pode acessar e ver tudo nessa pasta, então tudo que está dentro dela ele herda. Então vai para essa pasta aqui da diretoria, vai para a pasta da advocacia, vai para a pasta do RH, vai para a pasta da contabilidade, dessa forma, né? Resumindo dessa forma. Aí você vai pensar, tá, mas como é que você colocava essa permissão? Para colocar essa permissão, a gente usava a permissão de administrador. No caso, quando a gente criava, né, o Samba Server, ele criava um grupo que era padrão do sistema, que era o grupo de administradores, né, que era como se fosse o super usuário do domínio lá da empresa. No caso, né, que era o grupo da minha equipe, que era a equipe de TI. Obviamente, o nome do grupo não era equipe de TI, mas só para simplificar, né? Então o que fazia? A gente colocava a gente já tinha permissão naturalmente, a gente só colocava nessa permissão nessa pasta aqui, para que essa pasta pegasse essa permissão e aí então ela replicasse para as outras pastas do sistema, porque às vezes a gente tinha que fazer manutenção, né? Às vezes a gente tinha que fazer manutenção e a gente precisava dessa permissão. Aí você pensa, que legal, cara, né? Você consegue criar e definir permissão. No caso, só uma coisa. Aí você está se perguntando, mas por que, cara? Por que a diretoria... Peraí, essa aqui não é a cor correta. Aí você está se perguntando, tá, cara, mas por que a diretoria não tem permissão de administrador se eles são os donos da empresa? Porque no final do dia, cara, os diretores, os donos da empresa, eles são usuários comuns, tá? No caso, quando digo usuário comum, o que quer dizer? É um cara ou uma mulher, tanto faz, que não é formado em computação, que não sabe direito às vezes como é que funciona. Por isso que ele contratava a gente para cuidar, fazer toda essa parte. Então a gente não dava permissão de administrador para os diretores. Entende? Justamente por isso. Então, como eu falei, né, os donos de diretores da empresa eles não tinham permissão de administrador. Mas de vez em quando, às vezes a gente precisava entrar lá para instalar um programa e fazer alguma coisa. Só que às vezes uma equipe de TI da minha empresa era muito, muito pequena. E o que a gente fazia? A gente às vezes criava um usuário com permissão de administrador que ele só servia para instalar
coisas no servidor. E era, no caso dessa empresa, um usuário chamado suporte. No caso, esse usuário ele tinha uma senha que a gente dava para os diretores, e os diretores, dependendo, eles repassavam para alguns usuários específicos, né? Quem era mais entendido na parte de informática, que não ia fazer uma burrada tão grande. Por exemplo, precisa instalar um novo plugin lá no servidor, precisa instalar um novo programa lá no servidor que pediram. Às vezes a gente ia lá instalar, mas às vezes o pessoal usava esse usuário aqui para ir lá instalar, correto? E aí que vem o ponto-chave dessa explicação. Espero que você tenha entendido até aqui em relação da permissão. Então, assim, esse usuário em questão, como é que funcionava? Ele tinha uma permissão especial que ele não tinha permissão para alterar a pasta raiz e, consequentemente, ele não tinha permissão para mexer nas outras coisas. Ele não tinha essa permissão. Era uma permissão somente para instalar aplicativo no servidor. Era só isso a permissão que esse usuário tinha. Só que nessa empresa especificamente não estava configurado dessa forma. Todas as outras empresas a gente configurou de uma forma que o usuário não tivesse permissão para alterar essas pastas. Só que por que esse usuário conseguiu? Porque esse usuário estava dentro deste grupo de administradores. E este grupo de administradores, como eu mencionei anteriormente, ele tinha permissão para alterar tudo. E já que ele tinha permissão para alterar essa pasta, como eu expliquei, ele podia alterar todas as outras pastas. E é importante você entender isso. E assim, e até aqui, cara, eu vou arriscar e dizer que não tinha tanto problema assim. Isso, por si só, já era uma grande vulnerabilidade, mas a maior vulnerabilidade vem quando eu digo para você que a senha desse usuário aqui era suporte. O nome do usuário era suporte e a senha do usuário era suporte. Eu acho que eu não preciso explicar o porquê é uma má ideia você deixar uma senha com o mesmo nome do usuário. Porque o que aconteceu? Porque em um belo dia a gente foi atender esse cliente porque ele tinha pegado ransomware. Porque eu não sei quem foi o cabeça de melão que pensou que seria uma boa ideia deixar um usuário com permissão administrativa que pudesse ver todos os arquivos da empresa com uma senha fraca. Eu não sei quem foi o cabeça de melão que teve essa ideia. Sim, cara, vamos lá. Botar um usuário no meio de um grupo que tem permissão para alterar tudo, né? Às vezes eu entendo, às vezes a gente tem que fazer umas gambiarra lá para o negócio funcionar. Eu compreendo, eu juro que eu compreendo. Mas a parte da senha fraca eu não compreendo, cara. Simplesmente pegou ransomware. Aí você está perguntando, nossa, mas como é que você sabe que foi esse usuário especificamente? Como é que você sabe que não foi uma falha de um outro usuário desse grupo aqui de TI? Porque, né, a gente deixava configurado uma coisa chamada log. No caso, o log, quase todos os aplicativos têm isso, que é uma forma de você ver o que está sendo alterado e como está sendo alterado. A gente foi ver lá no log, estava todos os arquivos da empresa tinham sido criptografados pelo usuário suporte. Porque explodiu o ransomware. Aí você assim, o que é um ransomware? De volta para mim, eu vou dar sequência aí na explicação do ransomware, né? Bom, né, vamos lá, o que é um ransomware? Para quem não sabe o que é, como é que funciona, quem nunca ouviu falar, acho que é um dos tipos de vírus mais famosos e mais usados que existem, né? Que resumidamente ele se trata de um tipo de vírus que ele criptografa todos os seus arquivos. No caso, se você pesquisar aí no YouTube, você provavelmente vai achar alguns canais focados em informática que eles demonstram como certos tipos de vírus de computador funcionam. Depende do que o canal em questão vai mostrar naquele vídeo especificamente. Então você tem que pesquisar algum vídeo demonstrando o ransomware, né? Mas o que ele faz? Ele é um programa de computador que ele encripta teus arquivos. Aí você diz assim, mas o que é encriptar? Resumidamente é você bloquear o dono do arquivo de usar ele. Então, por exemplo, tem na tua pasta de fotos, pasta de documentos importantes, o que seja, o que servir. E assim, aí você, sei lá, baixou um arquivo da internet, sei lá, você quer baixar um jogo de graça, supondo apenas. Aí você executa lá um arquivo, ele instala um jogo, só que ele instala também na tua máquina uma ransomware. Aí, né, aí você vai desligar o computador no dia seguinte, você vai acessar. Aí você liga, tá todos os teus arquivos
criptografados. Vamos supor que ele colocou uma rotina no seu computador para ele criptografar todos os computadores na próxima vez que ele ligasse, que você entrasse no usuário, vamos supor. Então assim, ele vai pegar toda aquela pasta de fotos, toda aquela pasta de documentos importantes e vai tipo sobrescrever aqueles arquivos. E assim, ele não vai deixar você acessar o conteúdo daqueles arquivos. É isso que ele faz. Ele bloqueia o seu acesso aos arquivos. Aí você vai pensar, beleza, mas qual que é o objetivo do hacker com isso? Simples. Ele faz com que você não tenha acesso aos seus arquivos importantes. Ele conta com o fato de que você não vai ter backup dos seus dados. E ele vira para você e fala assim, olha, eu tenho um programa aqui que eu uso ele para descriptografar os seus arquivos e te dar o acesso desses seus arquivos de volta. Aí você vai se perguntar, beleza, mas o que o hacker quer em troca? Simples, dinheiro, grana, gaita, money, la plata. Entende? É isso que o hacker quer. E geralmente você tem que fazer esse resgate feito em criptomoedas. Acho que a mais famosa, né, é o Bitcoin. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do Bitcoin, mas não existe somente Bitcoin, tá? Existem outros tipos de criptomoedas que o pessoal pode querer resgate, né? Então assim, depende do hacker, né? Porque assim, a Bitcoin, não somente Bitcoin, né? As criptomoedas, elas não vou dizer que são impossíveis de rastrear. Deve ter uma forma de rastrear, mas assim, até o momento acho que não se descobriu. Então assim, é por isso que é importante você sempre ter backup, entende? No caso da empresa, a gente tinha backup e foi o que salvou, cara. Foi o que salvou. Eu não sei exatamente como é que foi que aquele usuário foi invadido. Eu não sei se alguém baixou alguma coisa, um arquivo suspeito e executou. E por ter aberto esse arquivo e ter executado, é, depois entrou lá dentro do usuário suporte, ou talvez, eu não sei, se alguém pegou aquele usuário suporte e abriu um arquivo suspeito e por isso explodiu na empresa inteira, ou até mesmo se alguém, né, entrou pela porta RDP e tentou um ataque de força bruta e conseguiu, né? Então assim, eu não sei exatamente com detalhes como é que foi que aquele usuário, né, foi corrompido. Eu sei que a senha do usuário era suporte. E isso, como eu expliquei no outro vídeo, é uma coisa que você não faz, cara. Só que naquele vídeo eu falei de uma forma mais descontraída, né? Só que aqui o bagulho é sério, mano, porque pegou o ransomware da empresa inteira. Eu não tô falando, cara, de umas centenas de arquivos aí, sei lá, só uma pasta que foi perdida. Não, cara. Eu tô falando de literalmente milhões de arquivos, se não dezenas de milhões de arquivos. E o pior, cara, era um escritório de advocacia. Imagina a dor de cabeça do ponto de vista jurídico que é você ter um processo, você perder um processo, você perder a informação do processo de alguém, cara. Ou por exemplo, ou até pior às vezes, um ransomware que infecta o sistema de um hospital, cara. A vida das pessoas depende do sistema do hospital. Você tem registro de paciente lá, você tem um monte de coisa. Entende? Então assim, só que no caso, né, como é que funcionava a minha empresa? A gente era uma empresa de consultoria de informática, né? Só que assim, tem contrato. Ou seja, se tem contrato e a gente está fazendo o backup da empresa e a gente está todo dia, né, monitorando, atendendo os caras, prestando serviço continuamente e ajudando o pessoal, né, a gente está cumprindo o contrato. Só que tem a outra parte do contrato que é justamente a do backup. Se acontecer de pegar um ransomware, se acontecer um ataque hacker, ou talvez alguma coisa que nem seja tanto, né, relação de ataque, tipo um ataque hacker, vamos supor, se alguém entrar lá na empresa e roubar o servidor, porque, né, o cara que está roubando não necessariamente manja de computação, o cara vai entrar lá e roubar qualquer coisa que ele possa vender ou utilizar para ele, não sei. Ou até às vezes nem isso, às vezes um desastre natural, pegou fogo no prédio, ou então assim, choveu demais e inundou e danificou o servidor. Assim, a nossa função era fazer o backup. E quem fazia o backup, adivinha quem que era? Eu. Então sim,
O meu backup salvou aquela empresa, cara. E não foi a primeira e nem a única vez que isso aconteceu. Teve outras duas vezes que meus backups salvaram empresas e eu vou deixar um vídeo especificamente para essas empresas, né? Porque senão esse vídeo aqui vai ficar longo demais. Mas resumidamente, cara, como eu falei, eu sempre fui, né, o cara novo, né? Mas só porque eu era novo não quer dizer que eu não manjava das coisas, que eu não entendia das coisas. Então, no caso, né, o que que eu fazia? Eu deixava um servidor de backup que ele fazia uma cópia de todos os arquivos importantes, né? Fazia cópia dos servidores de arquivos. No caso, ele fazia cópia do conteúdo do servidor de arquivos, mas também fazia cópia de algumas outras máquinas lá importantes. E tinha casos que a gente fazia backup do backup. Porque nessa empresa, ela tinha um sistema de ERP focado na parte jurídica, né? Chamado. Eu não, na verdade eu não lembro. Eu acho que era Temis, alguma coisa assim. Tinha a ver com a deusa da justiça lá. E o que acontecia, né? Tinha esse banco de dados e todos os processos que eles faziam, né? Eles gravavam lá nesse sistema. Então o que esse sistema fazia? Ele fazia um backup. O sistema ele tinha propriamente uma rotina de backup configurada lá dentro. E toda noite ele fazia um backup e gerava um arquivinho. E o arquivinho ficava numa pasta nesse servidor Linux. Então o que a gente fazia? Fazer com que o nosso servidor de backup copiasse aquele arquivo de backup, aquela pasta cheia de backup. Então a gente fazia backup do backup. Né? Então assim, era o conteúdo do servidor de arquivos, tinha algumas máquinas lá, acho que a gente fazia máquina física, backup. Na verdade não lembro se era dessa empresa ou se era de outra, mas algumas empresas a gente fazia cópia das máquinas físicas, não somente das máquinas virtuais. E ficava tudo guardado lá dentro do servidor de arquivos. Então, cara, você que trabalha com TI, é essencial o backup. Faça sempre o backup. Não esqueça do backup. O backup é o seu amigo. O backup é a sua segurança, cara. Entende? Não se esqueça. Se tá dando problema do backup, resolva o mais rápido que tu puder. Porque imagina a dor de cabeça que ia ser para aquela empresa de advocacia, perder todos a folha de pagamento, perder todos os processos que eles tinham e principalmente, cara, a dor de cabeça que ia ser para a empresa que eu estava trabalhando. A dor de cabeça que ia ser para perder mano, porque se eles perdessem aqueles arquivos, aí eles iam processar a minha empresa. Aí a minha empresa ia tomar no rabo, cara. E eles iam se lascar bonito se não tivesse backup. Se eu não tivesse verificando backup todo dia lá. E detalhe, infelizmente nem todas as vezes conseguia verificar da forma que eu gostaria de verificar, porque, né, quando você faz um backup é bom você restaurar também algumas coisas do backup para ver se está tudo certo. Nem sempre eu conseguia fazer isso porque, como eu já mencionei, né, a minha equipe de TI era muito pequena, então eu ficava sobrecarregado. Na verdade, todo mundo ficava sobrecarregado, eu não era a exceção. Todo mundo trabalhava pra caramba lá. E, inclusive eu fiz hora extra várias vezes lá. Então assim, é isso, né? Tome cuidado com as senhas que você coloca aí na sua empresa. Não coloca qualquer senha, cara, pelo amor de Deus. Não coloca qualquer senha. Coloca uma senha segura, tá? Coloca uma senha segura, longa. Ah, mas tem muito caractere. Mano, anota num pedaço de papel e deixa, sei lá, guardado em algum lugar. Entende? Eu sei que deixar anotado num pedaço de papel é meio ruim, né? Porque pode alguém lá fuçar e achar o pedaço de papel, mas enfim. Existe, sei lá, cofre de senhas, entende? Aplicativo que é feito para você guardar uma senha. E também, né, cara, o backup. Sempre faça backup, tá? Eu trabalhei 3 anos com backup. Na maioria das vezes, meus backups salvaram empresas. Teve vezes que não consegui fazer backup, não deu certo. Mas, tipo, eu vou, sei lá, 80, 90% das vezes meus backups salvaram empresas, cara. E às vezes nem mesmo uma empresa, às vezes só um dia de trabalho de alguém, né? Porque como é que funciona a pasta compartilhada, né? A pasta compartilhada ela fica lá com os arquivos em rede. Só que tem um detalhe, quando você deleta um arquivo numa pasta compartilhada, ele não tem uma lixeira que ele manda esse arquivo para lá. Esse arquivo é deletado para sempre. Então às vezes o cara trabalhou, sei lá, o dia anterior inteiro e tipo, você chegou no dia seguinte, putz,
ele deletou o arquivo sem querer. E assim, aí eu conseguia, né, puxar do backup do dia anterior, né, que foi feito, porque o backup fazia à noite. Então eu conseguia puxar a informação que o cara perdeu. Então às vezes o cara fala assim, nossa, muito obrigado, você salvou aí meu dia, né? E ele ia ter que fazer tudo de novo. Então, tipo, enfim, isso é importante. É... E é isso, essa é a história que eu tinha para falar, né? É... Da importância, né, de você. E outra coisa, antes que eu esqueça também, da permissão. Não dá permissão para todo usuário fazer qualquer coisa, entende? É importante você segmentar as permissões para usuários específicos, entende? É, é por isso que você eu não lembro exatamente se isso aplica nesse conceito aqui de permissão de pasta, né? Mas tem a política do menor privilégio possível, né? Que você não vai dar acesso para todo mundo, entende? Você vai segmentar o acesso o máximo que você puder. Eu não sei exatamente se aplica nesse caso, como eu mencionei, mas tenha isso em mente, não dá permissão para qualquer usuário fazer qualquer coisa, entende? E, bom, acho que é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha achado essa história útil. E é isso. Muito obrigado e Deus abençoe. Até mais.